não se separam, o lugar que dói é o mesmo que sente arrepios. É no corpo, no amor e na liberdade de escolher as coisas que a gente fica inteiro ou despedaçado. Então, pede pra parte boa dar conta da parte ruim. Eu tô relendo os trechos pra falar aqui, eu já chorei, eu já gritei, eu já esperneei, eu não sei explicar, assim, essa resenha vai ficar péssima, porque eu simplesmente não vou conseguir falar com a propriedade que eu deveria, porque eu só quero que vocês parem tudo que vocês estiverem fazendo pra ler esse livro, assim. É uma coisa assustadora o tanto que ele mexeu comigo. Não só ele, como também o outro da Carla Madeira, né? Então Tudo é Rio e Véspera da Carla Madeira. 2 livros que me tiraram do eixo. E aí, pra começar, né, pra falar, já na primeira frasezinha do negócio, fala: ela me perguntou o quanto eu a amava. Reuni em vidro todos os humores vertidos, sangue, sêmen, lágrimas. Amo você tantos rios. E é mais ou menos essa vertente, a ideia deste livro, que é o Tudo é Rio. Bom, gente, primeiro que já logo no prefácio, deixe de lado a sede de história e leia tomando gosto, que às vezes o caldo queima a boca. E eu fui absolutamente queimada, absolutamente devastada. E aí, uma das coisas, né? Bom, a história aqui passa com 3 personagens principais. Tem vários outros, mas existem os 3 principais. Que é a Lucy, que é uma prostituta. Ela, na verdade, a gente começa a conhecendo já mais velha e fazendo um grande sucesso enquanto a prostituta da cidade, que todos os homens querem ter para si. Inclusive, ela faz ótimas analogias sobre a prostituição. Fala para toda a cidade, isso era uma provocação sem tamanho, o fato dela ser uma prostituta que gostava de ser puta. Qualquer pessoa de bem tolera as putas com a condição de sentir pena delas, né? Tudo bem ser prostituta, se eu pudesse ter pena de você, se eu puder ter dó de você. Agora, você gostar, aí é demais. E é uma frase que eu escutei a minha vida toda, né? Com a história aí da minha avó, a Gabriela Leite, que foi prostituta, idealizou a Rede Nacional de Prostitutas e criou ali aquela ideia de que eu sou puta, né? Eu sou prostituta e gosto e etc. Enfim, e um cuidado maior, mas não vem o caso. O grande lance da parada é que a Lucy, ela consegue virar a cabeça de todos os homens, tirando de um, que é o Venâncio. O Venâncio é um homem que prefere pagar por qualquer outra puta sem ser a Lucy. E ela fica desesperada com aquele homem que não quer ela. É ele, então, que ela passa a querer, e a gente vai conhecendo a história da Lucy. E, por consequência, em determinada parte do livro, que é um livro muito curtinho, a gente vai entender a história do Venâncio e o porquê dele não querer a Lucy. O Venâncio, ele, desde pequeno, então, conhece a Dalva. Os dois começam a ter um relacionamento. É muito bonita a primeira história deles. E eles são muito felizes juntos. A gente tem uma crise ou outra de ciúmes, umas questões bem delicadas e complexas. A gente também tem a mãe da Dalva, que é uma figura importantíssima nesse livro, que vai ter um trecho aí que eu vou ler pra vocês. Mas você vai entendendo esse homem que é introspectivo, que não fala muito, mas que ama a Dalva incondicionalmente, também como um objeto de posse. A Dalva, por si só, é uma mulher que também ama Venâncio, e só que tem uma liberdade, é uma mulher muito bonita, que gosta de sambar, que tem uma família grande, e a gente tem esses 3 aí. Acontecem uma série de coisas que eu não vou contar pra vocês, porque tira a gente, pira a nossa cabeça. E aí, a mãe da Dalva manda uma carta pra Dalva, porque ela fica um tempo com a Dalva e a Dalva não fala. Ela fica um mês sem a Dalva falar uma palavra sequer. E aí, quando ela tá saindo, a mãe dela, que é extremamente religiosa, fala pra ela: fica com Deus, minha filha, né? E aí, que Deus te dê forças. E é quando a Dalva olha pra ela e fala: que Deus me dê forças, né? Deus, mãe, Deus não me dá nada, Deus só tira.
E eu não sou religiosa, eu quero deixar isso muito claro para vocês. Aí vai ter um trecho aqui, que é um trecho que eu tive que digitar, eu contei isso nos melhores livros de 2021, né, no vídeo, e eu tive que digitar e passar para todas as pessoas que eu conhecia, porque é uma análise sobre a fé que me tirou as estribeiras, assim, é a carta de uma mãe para uma filha que não tá falando porque uma coisa horrível aconteceu. E aí ela fala primeiro, né, desistir de Deus é muita solidão. O que me fez pensar sobre a fé em si só, né? Porque a fé, independente no que seja, você pode ter uma fé na natureza, em Deus, em quem você quiser, em nada, no ser humano, no homem, na sua mãe, no seu pai, no seu marido, na sua esposa, no seu companheiro, não interessa. Fé é uma parada que supostamente serve para preencher lugares seus, para você conseguir reagir, para você conseguir sobreviver. A fé é uma esperança muito além de uma esperança. É uma esperança certeira, sabe? É uma certeza de esperança. É uma certeza que aquilo vai dar certo. Então, desistir de Deus é muita solidão, porque a perda, na verdade eu colocaria aqui, desistir da fé, não ter fé em nada, é muita solidão. E aí ela escreve essa carta. Dalva, minha filha, é difícil imaginar que tudo isso que você está passando seja da vontade de Deus. O problema não é Deus, é o que inventamos dele. As pessoas têm certeza demais sobre as vontades de Deus. Eu acho até que algumas criaram Deus em vez de terem sido criadas por ele. Deus não é de pensar, Deus é de sentir. É um colo de braços fortes e delicados, ninando a gente num mar furioso. Esquenta seu coração nesse colo, respira com ele. Deus não é um lugar de certeza, é só um pouco de esperança. Eu que sou sua mãe, fico querendo pra você o que faz bem pra mim. Eu sinto Deus todos os dias da minha vida, eu preciso dele. As preces correm no meu sangue sem esforço. Eu tenho alegria de sentir Deus nos outros. Eu vejo as mãos de Deus acariciar tantos lugares, desembrutecer tantas coisas, eu vejo mesmo. Eu sei que isso não muda o mar furioso lá fora. É tão difícil existir sabendo tudo que a gente sabe sobre existir e ao mesmo tempo sem saber nada sobre o que vamos passar daqui a pouco, sem poder proteger de verdade quem a gente ama mais de verdade ainda. É invenção nossa pensar que Deus pode tudo, minha filha. Peça a Deus para voar. Nem Ele pode fazer isso. Ele ia ter que fazer você ganhar asas, virar passarinho, e aí não seria mais você. Nem seria Deus, seria a fada madrinha que faz ratinhos virarem cavalos e abóboras, carruagens. Isso é alterar a natureza das coisas, fazer outra forma. E sendo ele Deus, ele não pode corrigir nada do que ele mesmo fez. Já pensou a gente ficar mandando Deus fazer de novo até ficar bem feito? Igual eu tenho que fazer lá em casa? Não tem cabimento. É difícil para o homem que manda e desmanda aqui na terra entender que Deus não existe para fazer as nossas vontades, nem para vigiar cada gesto nosso, ficar contando pecados, exigindo coisas que não podemos dar. A contabilidade de Deus é outra. Eu não me preocupo com o que Ele quer de mim. Pedir a Deus para não sofrer é como pedir para voar. Mas a gente pede assim mesmo e depois fica com raiva. E aí ela vai falando, aí ela fala, rezo por você, rezo por mim. O que peço a Deus com fervor é para dar conta. Pede também, filha, pede para dar conta. A gente passa a vida pelejando com o dilema de existir ou desistir, com o que é bom e o que é ruim, o certo e o errado, a morte e a vida. Essas coisas não se separam, o lugar que dói é o mesmo que sente arrepios. É no corpo, no amor e na liberdade de escolher as coisas que a gente fica inteiro ou despedaçado. Então, pede para a parte boa dar conta da parte ruim. Eu não sei, assim, e aí a gente tem essas personagens que ficam compartilhando com a gente coisas tão certeiras e coisas que eu nem acredito, sabe? Que eu nem tenho uma fé absoluta, mas é essa mãe desesperada, né? Para salvar, para ajudar essa filha em alguma coisa, de algum jeito. Tem uma cena, tem um trecho maravilhoso que a Dalva fala, queria doer nele a dor que sentia e poderia tentar tantas coisas se pudesse, mas só pôde o que fez. E é isso.
quando a gente vê a vida dos outros, quando a gente vê alguma coisa que acontece, ou até coisas que aconteceram nas nossas vidas, no nosso passado, até tem uma frase no Véspera, que eu já vou falar sobre ele, que fala que a memória é um estômago funcionando sempre e que a consciência dessa memória é como um suco gástrico que dá refluxo. É a consciência desse estômago que tá lá mastigando, e isso é horrível, né? E aí, essa história, né, quando a gente vê essas coisas acontecendo com os outros ou com a gente, fica rememorando, revivendo, tentando mastigar, a gente fala, putz, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, fulano devia ter feito isso, mas só pode fazer aquilo que fez, né? Só pode o que fez. Tem algumas partes que ela fala, né, a gente só vê na nossa própria janela, não consigo ver o mundo numa janela do outro. Eu não consigo ver o mundo na janela de ninguém. A literatura me ajuda um pouco nisso, a entender essas outras janelas, essas outras visões, mas ainda assim eu vou ver aquela história com os meus olhos. E talvez por isso que tenha me tocado tanto e não toque em você. Uma coisa importante, muita gente veio perguntar pra mim, depois que eu fiz o vídeo das minhas melhores leituras de 2021, falaram que algumas pessoas se incomodaram com a banalização da violência e de temas complexos como estupro, violência doméstica, e uma série de outras coisas que tem aqui, e às vezes até a própria prostituição, que eu, por conta da minha vivência com a minha avó, tenho uma visão da minha janela totalmente diferente dessas pessoas, né, de algumas dessas pessoas, e até mesmo talvez de você que está aí assistindo esse vídeo. Mas eu queria que vocês dessem um voto de confiança para entender que personagens tridimensionais como esses desse livro, e tão reais e tão abertamente profundos, eles vão viver aquilo de uma maneira que eles conseguem viver, que eles vão ser impactados por aquilo daquele jeito, e que isso não é uma banalização, é o só poder fazer o que pode fazer, e que é assim a vida. Certo? A Dalva, que talvez seja a personagem que mais sofra aqui, a Lucy também, né? Mas enfim, todos eles sofrem muito, mas a Dalva, até o jeito dela reagir, a gente tem que partir do pressuposto, quando a gente lê um livro, que aquele personagem existe, que aquele personagem é real. E se as violências que aconteceram na vida da Dalva existem dentro dessa literatura, que saíram da cabeça lá da Carla Madeira, da escritora, é porque eram as violências que ela passou, né? E não querendo banalizar, não querendo dizer que estavam certos ou que elas reagiram corretamente, mas é aquela história. Não tem como tirar os meus sofrimentos de mim, as violências que eu já sofri na minha vida de mim. E se eu contar essa minha história em um livro, ou se eu inventar um personagem diferente com as histórias e violências que eu já passei na minha vida, eu não vou banalizar essa violência. E tampouco vou colocar como se fosse, olha, eu cresci graças a essas violências. Não é isso exatamente, é isso, a violência aconteceu, né? Essa é a história, nós somos seres humanos. Tem uma página aqui que fala, com muita sorte, quando a gente olhar para dentro do homem, no avesso do homem vai ter outro homem, porque é isso que é o ser humano, né? E aí, para não ficar muito grande, eu vou falar também de Véspera, que eu tinha acabado de passar por Tudo é Rio e tinha ficado atropelada com ele, né? Talvez por conta disso, Véspera, que é um livro inclusive maior, tenha me impactado um pouco menos, mas ainda assim me deu uma ré no atropelamento. Porque a história por si só é até interessante, porque a sinopse básica já parece ser muito mais interessante do que Tudo é Rio. Que é a história de um menino, né, um cara que o pai dele é alcoólatra, então também já tem uma visão, que é o Antunes, né? Ele já tem uma visão muito louca, que toda vez que o pai dele bebe, ele fica mais carinhoso. Então quando o pai dele bebe, é quando o pai dele chega em casa e atende ao menino, a ele criança. Então, quando ele tá no colo do pai, ele pensa, quando eu crescer, eu também vou beber, porque aí mora a felicidade. Então ele também vira um homem adulto com um vício no álcool. E ele se casa
com uma mulher, que é a custódia, que também que tem várias violências na sua vida. Aliás, tem uma cena linda que o pai dela morre, e aí quando ela chega e vê o corpo do pai, ela fala, né, queria brigar com ele, queria se impor, queria falar pra ele, e aí, sabe? E é muito louco isso, porque numa atitude de morte, o que se espera de um ser humano? Que você perdoe, que você fique, era um ser humano ótimo, mas não, quando ela vê o pai, ela queria brigar, ela queria cutucar, ela queria cavucar, mostrar quem tinha razão. Isso é muito real, isso é muito humano, mas enfim, aí eles se casam e a custódia, por conta de várias questões, ela não acredita no sexo como um prazer, para ela é um martírio. Só que ela quer ser mãe, ela quer ficar grávida. E aí então ela ela fica extremamente religiosa, católica precisamente, com a promessa de que, assim, né, se ela engravidar, é nós, né, Deus no céu e Deus da terra também. E aí ela fica grávida de gêmeos e o custódio, que já tá com muita raiva daquela mulher fervorosa católica, para dar um troco nela, na hora dele registrar os gêmeos, ele dá o nome de Caim e Abel. Caim e Abel, para quem não conhece, né, é uma história da Bíblia, é uma das histórias da Bíblia, são os filhos de Adão e Eva e são os primeiros assassinos da história, porque Caim e Abel se matam, né? Porque um tem inveja do outro. E isso já seria pesado mesmo para alguém não religioso, porque é uma história, uma mitologia que, assim, muita gente conhece mesmo sem nunca ter lido a Bíblia. E quando ele volta para casa falando, kkk, olha aqui, botei o nome dos gêmeos de Caim e Abel, aquilo é muito pesado, sacou? Que a custódia fala, e agora? Então ela fica a infância desses meninos inteira, eles são muito fofinhos, chamando ambos de Abel. Então é Abel e Abelzinho. Mas quando ela matricula os dois no colégio, na escola, quando eles têm 7 anos, a escola fala, querida, vai ter que então ter um nome diferente, né? E o nome de acordo com o que tá no documento. Mas quem é quem, né? Qual é qual? Então a gente acompanha o crescimento do Abel e do Caim. Sendo um desses gêmeos, um gêmeo, claro, que fica mais vigoroso, mais forte, inteligente, e o outro que parece que murcha. E as histórias das respectivas mulheres que se envolvem com ele, e aí com eles, né, com esses gêmeos, que é a Vedina e a Veneza. E o livro, por incrível que pareça, começa com a história da Vedina, vendo o filhinho dela que chama Augusto, que é com um dos gêmeos, e falando, por que eu tive esse filho? Questionando uma questão de maternidade. Por que eu tive esse filho com esse homem que eu preciso me separar? Porque ele é um crápula. E depois a gente vai entendendo que, misericórdia, crápula sou eu perto deste homem, assim. E aí ela vê, e aí ela até fala, né, que quando Augusto nasceu, ela foi obrigada a ser mãe. Que pesado, sabe? E aí ela sai com esse menino pensando nessa coisa da separação, que ela precisa se separar, e ela perde essa criança. No primeiro capítulo isso acontece. Então a gente tem capítulos que é da Vedina perdendo essa criança, o próprio filho, e não sabendo lidar com isso, e capítulos do passado contando quem foi a Vedina, quem foi a Veneza, quem foi Caim, quem foi Abel. Ai, é isso. Leiam, por favor, por favor. Os 2 livros são publicados pela editora Record. Antes o Tudo é Rio era publicado por uma editora bem pequenininha, e aí agora a Carla Madeira aí entrou na mente da população, e eu espero que entre mais, mas assim, tem gatilho, como vocês devem ter percebido. Se você não estiver bem, talvez dê uma guardada. E eu quero que todo mundo leia, assim. Eu ganhei até 2 edições de cada um desses livros, já estão emprestados. E aí eu até falei para as pessoas que eu emprestei, eu falei assim, gente, eu não ligo quando o livro não volta, mas esses 2 livros eu preciso que voltem, porque eu preciso emprestar esses livros para mais gente. E aí eu passei também, eu ando, desde que eu li esses livros, eu ando repetindo as frases, tentando decorar, e é isso. Saiu o vídeo finalmente, assim, vomitado.
leiam e depois venham me contar o que vocês acharam. Tchau!